Jesus cumpriu a promessa, enviou, soprou, mandou o Espírito Santo. Já não mais se confundia as coisas e ficavam sem entender. O que em Babel não se compreendia, porque cada um falava na sua língua, no Pentecostes todos compreenderam na sua própria língua a comunicação de Deus. Do Pentecostes, Deus revela qual é a sua língua e de que forma nós podemos entender Deus. É pela língua do amor. A única língua que faz com que todos compreendam de verdade aquilo que é do céu é a língua do amor. A língua de Deus é a língua do amor. Essa não tem como não compreender. E no Pentecostes o que aconteceu foi isso. Todo mundo entendeu o seu chamado. Todo mundo entendeu por que estavam ali. E naquele momento, com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela dá o vigor, a inteligência, a compreensão do que cada um teria que fazer e contribuir daqui para frente na igreja nascente. Com o Espírito Santo, os apóstolos entenderam tudo, o que foi a missão de Jesus, que Jesus veio fazer. Qual foi o projeto de Deus para todos nós? Naquele dia, tudo ficou claro. Por isso que, embora tivesse várias nações ali, naquele momento, todo mundo compreendeu. Porque não há dúvidas, e não há dicotomia, e nem tampouco ambiguidades, incertezas, dúvidas, quando a língua é a língua do amor. Porque é universal. E o que é universal vem de Deus. Por isso, católica significa universal. Então, naquele momento, os apóstolos compreenderam tudo o que Jesus, e aí dão um novo vigor. Aí a igreja vai avante. E graças ao Pentecostes, a igreja está aqui até os dias de hoje, porque houve uma compreensão do que era aquele mistério que Deus revelara por meio de Jesus. E é o Espírito Santo agora que entra em ação para fazer o movimento e a dinamicidade da vida da igreja por meio de carismas e dons. Olha que coisa bonita. Os carismas e os dons é o movimento do Espírito Santo para atualizar no tempo o projeto de Deus. E atualizar não significa destruir o antigo, porque nós temos uma ideia muitas vezes falsa de que o velho não serve mais. Isso é antigo, ultrapassado. Sabe qual é a coisa mais antiga do mundo, da existência? O amor. E o amor não é ultrapassado. O amor é Deus. É o Deus Caritas Est. Logo, a nossa compreensão de atualização, a igreja tem que ser renovada, a igreja... Renovar, atualizar, não significa que eu tenho que exterminar aquilo que funcionou a vida toda e aquilo que foi fundante para que a igreja existisse. Ou seja, proclamar a palavra é algo antigo. Jesus subia na montanha, proclamava, falava com os seus. Hoje essa mesma palavra continua sendo proclamada de forma atualizada, aqui com as redes sociais, estão nos vendo pelo canal do YouTube, pelo microfone, pelo som que está saindo da igreja. Isso foi atualizado, mas a essência não foi eliminada. E muitas vezes nós pensamos assim, que atualizar, renovar, significa ter que destruir aquilo que foi o alicerce. Não, pelo contrário, o que é a essência não se muda. Os carismas, quantos santos receberam a inspiração do Espírito Santo para responder no tempo um chamado ali pontual. São Francisco de Assis, na cidade de Assis, foi inspirado
para acolher os leprosos, os pobres que ali se encontravam. Lá em 1200. E o carisma continua até hoje. Já não funcionaria mais hoje, porque não tem mais gente pobre em Assis, não tem mais leproso em Assis, mas naquela época tinha. E suscitado pelo Espírito Santo, São Francisco deu uma resposta. Dom Bosco, em Turim, 1822, 1800 e pouco, recebeu a inspiração de acolher todos aqueles jovens, centenas e centenas de jovens pelas ruas de Turim, por conta da Revolução Industrial. Saíam dos campos, eram jogados nas cidades, não tinham o que comer, não tinha como viver. Dom Bosco levou todo mundo para casa. Hoje, não tem mais necessidade em Turim, não tem mais pobres em Turim, nem jovem, porque não nasce mais ninguém. E o carisma, padre, pode desaparecer e morrer? Eu diria que deve. Pode ser que daqui a 100 anos não existam mais salesianos. Por quê? Porque o carisma, o Espírito Santo é dinâmico. E ele veio responder a um momento da história. E depois não tem mais razão de existir. Desaparece. Quantas congregações nasceram, já não existem mais? Quantas estão nascendo hoje, as novas comunidades, dando a resposta? Daqui a 100 anos talvez não existam mais nenhuma, mas suscitadas pelo Espírito Santo, que faz esse movimento da atualização do projeto de Deus, da graça de Deus no tempo, faz esse movimento para responder os anseios e os sinais dos tempos. Hoje vivemos uma outra era, mas o Espírito Santo dinamiza, vai dinamizando a igreja, para que ela venha ao encontro dos anseios do tempo, sem abolir e sem jogar fora aquilo que foi fundante. E o Pentecostes é essa revelação do Espírito Santo para o mundo, para todos nós. Que bom que nessa dinâmica do Espírito Santo nós não somos estáticos, e nem tão pouco querer engessar o Espírito Santo e colocar para que o Espírito Santo dentro de uma redoma, que ele funcione como eu quero. Isso não vai funcionar, porque é dinâmico, ninguém aprisiona Deus, e o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o amor. Por isso que não tem forma, ora pomba. Hoje o Espírito Santo foi o que nesse momento? Um sopro. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é tão dinâmica na ação, que ela não tem uma única forma. Apareceu no batismo de Jesus em forma de pomba. Aqui Jesus soprou, no Pentecoste em línguas de fogo. E assim, pelos dons, sobretudo o da inteligência, da ciência, do temor, né? Nós vamos compreendendo o que é esse Espírito Santo agindo no tempo e na história, atualizando o projeto divino que Jesus nos revelou, porque foi enviado do Pai para isso. Essa é a ação do Espírito Santo. Ontem nós tivemos a ação do Espírito Santo na confirmação daqueles que receberam o sacramento da crisma, e que faz esse movimento para que aqueles que receberam se conscientizem de que precisam dar a sua contribuição para o reino de Deus, de alguma forma. Senão, você mata o Espírito Santo em você. E nós não temos esse direito, porque Deus te chamou. E no Evangelho também, Jesus, depois que sopra o Espírito Santo, institui um sacramento, que é o sacramento da confissão. Jesus dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Então, quando questionarem vocês, por que o padre perdoa os pecados? Porque Jesus deu esse poder para o padre, para o sacerdote, aos apóstolos que ordenaram os demais até chegar no padre Fábio. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Esse poder Jesus deu. E a quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Quem estiver achando ruim, reclama para Deus. Porque quem deu essa autoridade foi Ele mesmo para os apóstolos. Lógico, um católico nunca vai questionar isso, né? Imagina só, um católico questionando: eu não vou confessar com o padre que peca. Isso é apostasia. Isso é negar a Deus que instituiu
Independente do pecado do padre, o padre dá a graça para você. O padre pode não ir para o céu, mas pode te mandar para o céu. Olha que coisa. Deus quis assim. Deus quis assim. Então Jesus institui o sacramento da confissão, da penitência aqui, nesse momento que ele sopra o Espírito Santo, Jesus dá a eles, a quem vocês perdoarem, os pecados vão ser perdoados. Olha, que coisa, que bondade de Deus. Porque não existe confissão direta com Deus. Isso é heresia. Tá? Isso é heresia. Isso não é doutrina, isso não é catolicidade. Eu me confesso direto com Deus. Como? Não tem como. Não existe comunicação direta com Deus. Não existe. Mas eu confesso. Como? Eu falo com Deus. Meu filho, calma aí. O nível de problema psiquiátrico está aumentando. Não existe. Por isso Deus criou, por isso Jesus nos deu os meios. Os sacramentos é a forma que Deus deu para que nós obtenhamos esse perdão, porque não existe. Só Jesus tem comunicação direta com o Pai. Somente. Então, nesse sentido, os sacramentos é que nos faz essa ponte. Jesus institui para que nós tenhamos e obtenhamos do céu, de Deus, a graça do perdão dos pecados. Jesus dá o poder aos apóstolos, porque ele tem que voltar para junto do Pai, mas deixou esse poder. E nesse dia Jesus fez isso. Então, meus amigos, hoje, recordando o Pentecostes, que cada um possa sentir no seu coração essa graça que recebeu lá no dia do batismo, o Espírito Santo, no dia que você foi batizado, confirmado com a sua crisma, que você possa ter a consciência de que você também é chamado a levar adiante esse projeto de forma perseverante. Nós somos comprometidos, não adianta. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então o Pentecostes renove, esse recordar o Pentecostes hoje, renove dentro do nosso coração esse desejo de estar pronto para servir. Mas servir a Deus. E só se serve a Deus por meio da igreja. Porque a igreja é sacramento de Cristo. É sinal do amor de Deus no mundo. Ela é divina. É o divino presente no humano. É a igreja. Que se renova a partir do Pentecostes. Porque por isso que ela é apostólica. Os apóstolos compreenderam naquele momento qual era o papel deles daqui para frente, dando e alicerçando a igreja que permanece até os dias de hoje. Então, que nessa graça do Espírito Santo, cada um de nós possamos de verdade, com o coração aberto, sentir essa graça que nos renova todos os dias, no amor de Deus, atualizando para nós essa graça por meio do serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.